Olá a todos. Nesse tutorial eu vou mostrar como fiz o meu logotipo animado. E como sabem, eu não quero resumir esse tutorial numa apresentação de ferramentas, mas quero mostrar também o meu processo criativo e o meu pensamento por trás dessas decisões e desse resultado visual. É o logotipo que eu tenho atualmente no meu website e nas minhas assinaturas e nas minhas redes sociais. E eu costumo fazer muitos desenhos e esboços do meu trabalho antes de passá-lo para o computador. Por isso, desde o início eu sabia que queria essa associação com a lâmpada, com a fechadura, com a questão de iluminar o desconhecido. Tem ali aquela fonte de luz num meio que é completamente escuro. O que também está associado muito ao meu trabalho, que é a animação, com a história do cinema, com os primeiros filmes visualizados, as projeções, etc. Por isso, muitos desses conceitos para mim eram interessantes e foram passados aqui para o papel. Eu também publiquei esse artigo há pouco tempo. Como é que os erros, o que é que os erros podem nos ensinar no processo criativo. E aqui embaixo eu mostro algumas versões anteriores do logotipo. E isso aqui está mesmo muito engraçado. Mas basicamente esse foi um projeto que eu comecei em 2020, depois de ter terminado o curso. Só mostrar aqui mais algumas imagens. Eu comecei, depois que terminei o curso em 2020, esse projeto em que eu queria fazer o meu portfólio para promover o meu trabalho e procurar, lá está, procurar estágios e trabalho em agências e assim, mas ao mesmo tempo sempre tive esse gosto pela produção de conteúdos de vídeo, conteúdos em texto, conteúdos animados, também está muito associado ao meu trabalho, por isso queria fazer essa espécie de fusão entre portfólio e blog. Na altura eu tinha essa ideia de juntar animação, a tecnologia e o cinema, por isso que o logotipo contava com todas essas engrenagens. E depois aquela questão das narrativas, que é a forma e o conteúdo, ou seja, a história em si, o conteúdo da história e a forma como contamos elas. Como contamos a história, nesse caso. Daí surgiu retrofiction, ou seja, a forma como contamos aqui com essa estética retrô, e depois as ficções e os conteúdos e os diferentes contextos para o qual contamos essas histórias. Na altura surgiu essa ideia, só que comecei a trabalhar e ela foi para a gaveta, nunca mais peguei nisso, até 2022 ou 2021, se não estou em erro. Isso aqui era a proposta do site na altura, eu cheguei a fazer isso no WordPress. E até paguei algumas mensalidades desse site que estava online e ao mesmo tempo estava invisível para o mundo. Mas na altura fiz aqui vários desenhos e até me entreti um bocado. Também aprendi um pouco a questão do desenvolvimento para a web. E há aqui muitas coisas que foram alteradas, mas dá algum gosto olhar para aqui para todas essas intenções que foram feitas. No ano seguinte, 2022, eu decidi tentar recuperar esse projeto e também tentei fazer aqui um novo logotipo, dessa vez mais tipográfico, mais estilizado, mais caricato, mais humorístico, aqui com uma fonte mais amigável, de certa forma, mas e muito focado também na parte da estética da animação, dos cartoons, dos desenhos animados, etc. Mas ainda assim tinha aqui muita informação. Essa questão de misturar o blog com sites ainda assim estava aqui um pouco inconsistente. E entretanto comecei a trabalhar e nunca mais peguei nisso de novo, até o ano passado, 2023. Pronto, no ano passado eu sabia que esse projeto tinha mesmo que ir para frente, que eu queria muito dar vida a esse projeto. Por isso tentei começar algo completamente novo. Não diria do zero, porque eu já tinha toda essa experiência feita antes, mas com toda a bagagem de experiência profissional que eu também aprendi nesses últimos anos e com a minha mentalidade que também já estava completamente diferente se voltarmos a 2020. Pronto, aqui mais uma vez começou a surgir a ideia de iluminar o desconhecido e aqui alguns ícones e símbolos
que na minha opinião funcionava, e eu queria fazer uma espécie de mistura entre essas ideias visuais. Por isso decidi misturar aqui a lâmpada, a fechadura e a luz, que na altura eram os elementos base disso. Eu queria fazer uma mistura ali entre a lâmpada e a fechadura, porque tinham uma forma mais ou menos parecida. Mas o meu eu não designer e o meu eu mais criativo criou aqui uma espécie de personagem, máquina, robô, não sei bem o que é isso. Esse personagem que ia tentar representar isso é uma espécie de. Não sei. Era uma espécie de caricatura misturada com máquina. Eu acho que até pus um post há pouco tempo parecido com isso. Acho que era isso aqui. Pronto. Isso aqui era para ser um logotipo. É claro que não funcionou assim tão bem, mas pronto, a partir daqui comecei a fazer vários estudos. Eu vi que a questão do personagem não funcionava tão bem, mas a questão da lâmpada sim. E ainda assim essa lâmpada aqui está muito complexa. Só um segundo. Essa daqui ainda assim está muito complexa. Ainda assim tinha aquela questão de misturar a tecnologia com o cinema e animação, por isso tem ali os três discos, tem aqui o projetor que ilumina, parece que é uma lâmpada dentro de uma lâmpada, e eu gostava dessas ideias, mas por outro lado havia aqui algumas questões que não funcionavam assim também. Mas aqui o mais importante que ficou retido foi a forma, e essa forma aqui serviu como silhueta para aquilo que seria o logotipo principal das redes sociais, e que posteriormente foi atualizado então para essa versão mais simples que funciona melhor. E acho que a questão do olho também ajudou muito. A questão, não sei, dá aqui um ar de mistério, de misticismo. Um olho por trás de um portal e ele ilumina ao mesmo tempo, chama a nossa atenção. Acho que isso ficou muito interessante. Pronto, aqui só para terminar essa parte, na altura isso foi um storyboard que eu fiz para o logotipo animado. Mais uma vez aqui o meu eu animador a prevalecer mais do que o meu eu designer. Mas aqui eu já pensava no logotipo, como é que ele seria animado, e na altura eu gostei muito dessa animação de um portal, e a lâmpada aparece ali no portal e ilumina e depois desaparece. E depois comecei a fazer alguns mockups para o site que ainda se mantém muitos traços ao site atual. E pronto, e o site também está aqui. Eu mudei algumas coisas na estrutura, tive que retirar algumas coisas. Antes eu tinha aqui a questão do blog, só que agora, como eu já não tenho muito tempo para trabalhar nisso, tive que retirá-lo. E os projetos também antes tinha menos espaço, e agora também tem mais. Era separado por categorias e eu também tirei isso. E o que eu aprendi com isso tudo é keep it simple, ou seja, simplificar ao máximo. E todo esse processo foi importante para também entender aquilo que eu queria realmente comunicar, porque até então isso aqui era uma série de intenções muito interessantes, mas só depois de alguns anos é que eu consegui chegar a um resultado mais sólido, que é o que eu tenho agora. Bem, agora que já falamos da parte criativa, vamos então para a prática. Como é que eu começaria um logotipo? Eu tenho aqui o esboço que eu tinha feito no outro dia. Eu tiro uma foto, não essa aqui que está distorcida, mas uma foto de referência que nesse momento eu não tenho. Mas eu importo a foto como referência aqui para o Illustrator. E aqui eu vou tentar recriar esse logotipo só para mostrar as ferramentas que eu usei aqui no Illustrator para trabalhar essa integração com o After Effects. Só um segundo. Aqui no Illustrator eu também tinha o logotipo antigo como referência, e eu também tirava alguns prints das redes sociais e começava a ver como é que esse logotipo ia ficar já na rede social, porque lá está, é a primeira apresentação que nós temos da nossa marca, por isso achei que fosse algo importante antecipar esse momento. Pronto, aqui eu vou tentar recriar algo parecido com isso, só para mostrar as ferramentas que eu usei. Ok? Pronto, esse tutorial também já é um pouco mais avançado, ou seja, eu estou à espera que quem esteja a ver isso já saiba trabalhar minimamente aqui com o Illustrator e o After Effects.
Caso não saibam, pronto, espero que também tirem aqui algumas ideias interessantes, mesmo da parte criativa e assim. Pronto, imaginem que isso aqui fosse o meu desenho esboçado. Aqui eu tenho essa aba de transparência e eu posso reduzir a transparência e colocar isso num layer em que eu posso chamar de referência. Caso alguma dessas janelas não apareça, basta irem aqui em Window e ativarem essas janelas por aqui, nesse caso Transparency, que está aqui em baixo. E o meu workspace provavelmente deve estar diferente do vosso. Esses workspaces podem ser atualizados também por aqui, ok? Pronto, isso aqui são layers. Eu vou criar outro layer para começar a fazer o desenho. E quando trabalhamos com animação, é importante separarmos tudo aquilo que iremos animar. Que nesse caso será o fundo, que aqui mais uma vez, como eu queria isso muito simples, eu também não queria me meter muito com cores, por isso foi tudo preto e branco. Ok? Aqui eu tenho ferramentas de alinhamento, alinhar ao meio, que eu vou chamar de BG, Backgrounds. E aqui eu vou começar a criar algumas formas. Com o Shift e o Alt eu consigo manter a proporção do que eu tenho selecionado. Isso aqui será branco. E a partir do quadrado eu vou tentar criar aqui essa forma da lâmpada. Pronto, já sabem que se eu tiver o V eu tenho a seleção do objeto. E se eu selecionar com A essa outra seta que está aqui, eu tenho a seleção dos componentes do objeto, que nesse caso são esses pontos, são os vértices. Se eu clicar no atalho S, ou aqui nessa ferramenta, eu posso alterar a escala desse objeto, dessa forma. E assim eu consigo ter isso mais ou menos aqui alinhado. Isso aqui deixa de ser um retângulo e passa a ser uma forma expandida, por isso deu ali aquele aviso. Só significa que a forma primitiva original foi alterada. Pronto, aqui eu quero centrar a esfera no mais aqui para cima. E isso aqui será a minha forma. Eu vou selecionar essas duas formas. E aqui eu tenho esse menu Pathfinder, que basicamente serve para criar cálculos de sobreposição entre formas. Ou seja, aqui eu tenho... Vou só por aqui do lado para vermos isso melhor. Pronto, basicamente serve para criar cálculos entre duas formas selecionadas. Esse aqui irá subtrair a forma que está em cima pela que está em baixo. Esse daqui irá manter a interseção. Esse daqui irá excluir a interseção. E o que eu quero é esse daqui que irá unir essas duas formas. Aqui também tem mais algumas opções, que são variações dessas aqui em cima. Depois uma questão de explorarem. Mas sempre quando queremos formas personalizadas, baseadas em formas primitivas, como é esse caso, eu quero juntar essas duas formas, essas operações nos auxiliam nesse sentido. Pronto, e agora é tudo a mesma forma. Isso aqui será a lâmpada. Pronto, de seguida eu quero o olho. Isso aqui será a pupila do olho. Aqui. Mais uma vez, tudo o que será animado deve estar separado. E aqui eu posso alterar entre o preenchimento e o contorno. Também posso ter os dois, mas nesse caso só quero o contorno. E aqui eu vou tentar ter algo parecido com isso. Acho que o stroke era 20. Pronto, pode ser 20. Aqui eu posso alinhar esses dois objetos ao centro. E eu quero isso aqui separado. Peço desculpa, esqueci-me dessa parte. E também deve ter um preenchimento que é branco. Vou fazer Ctrl C, apaguei. E aqui vou criar outro layer, Ctrl V. E aqui será o pode ser base, de base.
Ou seja, aqui eu tenho o olho e aqui a pupila e aqui irei trabalhar a animação posteriormente dessa forma. Pronto, aqui eu quero a luz, por isso eu vou selecionar o Polygon Tool, que é um polígono com vários lados. E se eu clicar com o teclado com as setas, eu posso adicionar pontos ou remover pontos, sendo que no mínimo eu tenho um triângulo e dessa forma crio um triângulo. Vou posicionar aqui, tentar ter na mesma posição e com o A e esses dois pontos selecionados e a ferramenta escala com o atalho S, vou posicionar então essa luz dessa forma. Isso aqui será branco. E a princípio tem aqui já todas as formas que eu preciso para o meu logotipo. Aqui eu costumo brincar muito com essa sobreposição de exclusão de negativo e positivo. Por isso, aqui na luz, para criar esse efeito, eu tenho aqui em Transparency a opção diferença e dessa forma crio esse efeito meio raio-x em que há a exclusão aqui dessa parte. E pronto, basicamente já tenho aqui o meu logotipo. Como puderam ver, a parte no Illustrator não é tão complicada e a verdade é que eu ainda passei muito tempo aqui, mas foi para fazer testes e testar alinhamentos e assim. O que dá mais trabalho é mesmo ter a ideia e encontrar a forma mais simples e essencial possível dessa ideia. Pronto, aqui eu vou pagar a referência e basicamente quando queremos trabalhar com After Effects temos que ter uma estrutura parecida com essa daqui. Ou seja, tudo aquilo que será animado está separado por layers e há muitas coisas que eu também posso criar depois no After Effects, como vamos ver já de seguida, mas para já isso é o suficiente para começar a trabalhar. Por isso, vou salvar esse ficheiro aqui na pasta do logotipo. Logo Edits. E aqui eu tenho que ter essa opção ativada, Create PDF. Isso não vai criar mesmo PDF, mas vai manter esses metadados para que eu possa trabalhar isso no After Effects. Pronto, vou salvar isso. E agora aqui no After Effects, mais uma vez, também assumindo que quem está a ver esse vídeo provavelmente sabe trabalhar minimamente com After Effects. Aqui a minha interface está um pouco diferente, porque eu mudei aqui algumas coisas. Caso não esteja igual, basta alterarem aqui ou fazerem um reset ou alterarem aqui o workspace. Pronto, aqui temos a janela de projeto onde importamos ficheiros. Podemos clicar duas vezes ou simplesmente arrastar um ficheiro por aqui. E aqui eu vou buscar o logo que eu acabei de criar. E aqui é importante ter essa opção ativada. Ou seja, importar esse ficheiro como uma composição e manter o tamanho dos layers. E aqui eu quero criar uma composição. Create. E para confirmar que está tudo bem, como podem ver aqui nessa pasta temos os layers criados no Illustrator. Aqui uma observação. Eu posso alterar aqui algumas coisas como a cor ou algum pet. Tudo que está dentro desses layers pode ser alterado. Mas se eu acrescentar ou remover alguma coisa, eu tenho que importar novamente o ficheiro para o After Effects. Por isso, caso queiram fazer alguma alteração, é claro que o ideal é fazer antes. Se for alguma alteração mínima, é possível manter a animação posteriormente e continuar a edição de forma não destrutiva. Mas se forem acrescentar alguma coisa ou remover alguma coisa no ficheiro original, isso irá afetar depois aqui essa ligação com o After Effects. Pronto, aqui eu tenho só por isso, se calhar aqui. Aqui eu tenho então o logotipo lá do Illustrator. Eu vou selecionar todos os layers. Só um segundo. Pronto, aqui tem essa opção Toggle. E o que eu quero é desselecionar essa opção e eu já vou explicar o que é isso. Mas antes disso, com os layers selecionados, eu vou clicar com o botão direito, Create Shapes from Vector Layer. Dessa forma, eu consigo transformar esses cálculos vetoriais, essas formas,
em objetos que podem ser editados agora aqui no After Effects. Como podem ver, por aqui, tem ali algumas coisas que não estão a funcionar muito bem, mas já vou explicar isso. Mas aqui eu tenho essa opção que basicamente irá esconder os layers em que essa opção está desativada. Foi por isso que eu escondi de certa forma esses layers antes de criar os outlines, porque agora é mais fácil escondê-los e ter o meu ambiente, a minha timeline mais organizada dessa forma. Pronto, vamos então por partes. Já sabem que cada layer que eu seleciono aqui no After Effects tem as suas propriedades aqui nesse painel ou então aqui dentro. E a importação do Illustrator para o After Effects às vezes é um pouco chata, porque o After Effects cria automaticamente esses grupos e quando são formas simples não tem muito mal, mas por exemplo aqui na luz viram que tem aqui 4 patches, não sei porquê, sendo que eu só tinha aqui um triângulo. Agora eu tenho que encontrar o triângulo, que eu não sei onde é que está. Pronto, tem aqui um merge paths, não sei porquê. Só um segundo. Ok, era só isso. Ou seja, esse grupo não está aqui a fazer nada, por isso posso removê-lo e posso mantê-lo assim. Aqui eu vou trocar para o Blending Mode Difference, tal como eu tinha lá no Illustrator. Às vezes isso aqui também fica desconfigurado, não sei porquê. Mas lá está, aqui temos que fazer essas pequenas alterações e verificar que tudo foi importado corretamente do Illustrator. Aqui eu tenho essa opção de solo, que permite isolar os layers selecionados. E se eu trocar isso daqui, eu posso ver o canal alpha, ou seja, o que está vazio, dessa forma. E eu costumo fazer isso para ver em cada um dos layers o que foi importado. Por exemplo, aqui tem um quadrado, um pet aqui desnecessário, que está dentro desse grupo. Tem aqui um merge também, não sei porquê. Pronto, eu só quero esse pet que está aqui. Depois, aqui no olho, deixa eu confirmar, provavelmente também deve ter aqui 2 pets. Pronto, e agora aqui no fill, eu vou simplesmente pôr branco. E a princípio tinha que ficar resolvido. Não sei porque que também posso adicionar dessa forma. Ok. Adicionar um preenchimento e um contorno. Aqui a pupila também tem ali um quadrado a mais, não sei porquê. Enfim, o After Effects às vezes é muito chato com algumas coisas. E por fim aqui a luz que já tinha sido resolvida. Ok, pronto, podemos começar então a trabalhar. Antes disso eu vou só salvar aqui o projeto. Logotipo animado. Vou só rever aqui o logotipo, a animação. Deixa eu ver se é essa daqui. Pronto, agora aqui é suposto fazermos um pequeno storyboard com esse daqui. Esse aqui já foi feito digitalmente. Por acaso não tenho aqui nenhum exemplo agora. Só um segundo. Ok, tem aqui, não é o melhor exemplo, mas isso foi o storyboard inicial que eu usei para fazer a animação do primeiro logotipo. E pronto, desde cedo eu sabia que queria essa ideia do portal, em que aparece um portal no vazio, aparece o logotipo, faço ali uma animação com algumas formas, tem essa luz a sair do logotipo, essa luz está à procura de algo, só que depois é sugada de novo para dentro do portal e o logotipo desaparece. Pronto, isso aqui, como é um logotipo, é só alguns rabiscos. É claro que isso não está nem um pouco desenvolvido, nem
até visualmente não é muito perceptível, mas como eu estou a trabalhar sozinho, pronto, era o suficiente para começar a fazer aqui algumas coisas. Pronto, depois é entender tecnicamente como é que faremos isso e tentar desconstruir a animação e entender quantas microanimações tem nessa animação. Nesse caso, tem aqui a primeira, que é o portal a surgir, depois a lâmpada a aparecer, depois o olho a aparecer, o olho a abrir, o olho a se mexer, a luz a aparecer, a luz a se mexer e depois a luz a preencher todo esse espaço e voltar a desaparecer. Ou seja, são todos esses pequenos passos que temos que tentar cumprir aqui na ideia que queremos. Pronto, vamos lá então começar por partes. O olho acho que tinha uma pupila maior. Só um segundo, acho que aqui era 30 ou 40. Pronto, no Illustrator devo ter feito isso mal. Não, acho que é 40. Pronto, pode ficar assim. Pronto, podemos começar aqui pela lâmpada. Eu costumo trabalhar de forma isolada por partes. Nesse caso, aqui a lâmpada também terá um contorno branco, que não sei porque não dá para ser ativado por aqui. Se calhar quando não consigo ativar por aqui, eu tenho que acrescentar por aqui. Stroke aqui para dentro, mesmo tamanho do olho, e aqui, como sabem, tudo o que tem esse ícone do relógio pode ser animado aqui no After Effects. Aqui a posição, aqui a escala, rotação, e nesse caso que eu quero é opacidade, mas eu só quero a opacidade do preenchimento. Nesse caso eu tenho que entrar aqui dentro dos componentes e animar dessa forma, de 0 até 100. Depois eu fiz aquele efeito em que eu animo o contorno, e para isso eu tenho aqui um operador que eu posso adicionar em conteúdos desse tipo, em Shape Layers. Um operador chamado Trim Paths, que é esse que está aqui, que permite animar, aliás, o começo e o fim de uma forma. Mas nesse caso está a animar as duas em simultâneo, ou seja, o contorno e o preenchimento, e eu quero animar individualmente somente o contorno. Mas ainda assim está a animar as duas. Deixa eu ver como eu posso resolver isso. Pronto, se calhar vou duplicar isso, e aqui eu vou pôr Lamp Fill e aqui Lamp Stroke, sendo que aqui no Fill só terei o contorno não, preenchimento, e no Stroke só vou ter o contorno. Pronto, e aqui no Stroke é que eu vou adicionar aquele efeito então, Trim Paths, e aqui eu vou animar a propriedade do End. Vamos ver como é que está. Pronto, já tem ali. Agora a ideia é sincronizar então essas duas animações. Já agora o atalho J e K permitem andar entre esses frames, entre keyframes, desculpem. E se eu clicar com Shift, eu posso fazer o snap em keyframes, e assim dessa forma ficam os dois sincronizados. Pronto, aqui eu poderia animar o Start ou o End, e eu também posso alterar a direção do path dessa forma. Depois fica ao nosso critério então como é que queremos alterar isso. Bem, de seguida aparece então o olho abre-se. Deixa eu confirmar aqui na animação, só um segundo. Eu sei que ainda falta aqui o portal, já vamos fazer isso a seguir. Pronto, aqui é o olho a abrir, vamos fazer essa parte. Aqui é um pequeno truque.
como fazer a pupila ficar aqui dentro do olho. Se fosse nas versões mais antigas do After Effects, há aqui um efeito chamado Set Matte, que basicamente vai buscar a transparência de um layer, nesse caso da pupila. Opa! Peço desculpa. É o layer 5, ok. Pronto, e conseguem ver que dessa forma eu consigo resolver essa sobreposição. Mas nas versões mais recentes do After Effects, já há essa opção aqui incorporada nos layers, chamada Track Matte. E basta arrastar isso para aqui para a base, e como podem ver agora, a pupila fica dentro então desse contorno, e aqui por omissão o After Effects esconde esse layer, mas eu posso voltar a ativar esse layer e agora eu tenho aqui o olho dentro dessa espécie de máscara. Isso serve para calcular transparências e sobreposições de layers. Pronto, aqui o que eu quero é animar o pet, esse pet que está aqui, que também pode ser animado. Por isso vou pôr aqui um keyframe. E agora vou selecionar esses dois pontos. Se eu clicar duas vezes, é criado uma caixa de transformação. E se eu clicar em Ctrl, essa caixa é constrangida então dessa forma. Pronto, aqui eu teria o meu olho fechado, só que eu não gosto dessas aberturas que estão aqui. Eu também posso tentar editar dessa forma, mas com a ferramenta da caneta ou com o atalho G, se eu clicar G Out, eu tenho essa opção para converter esses pontos. Caso o atalho não esteja a funcionar, basta clicar aqui em Convert Vertex e assim eu posso converter esses pontos. E dessa forma eu tenho o meu olho a abrir e a fechar. Nesse caso só quero que ele feche. Assim. Só um segundo. Tentar confirmar que ele está mesmo fechado. Pronto, aqui eu acho que eu fiz ainda mais uma brincadeira em que o olho ele sai aqui do meio também. Para fazer isso, basta criar outro keyframe, criar a caixa de transformação e com o Ctrl tentar remover o olho dessa forma. Assim. E aqui, para não termos esse ponto aqui no meio, desculpem, só um segundo, basta arrastar aqui o layer e agora essa forma só irá aparecer a partir daqui. E assim temos o nosso olho. De seguida, eu acho que o olho pisca, só confirmar. Ok, aqui vai aparecer a forma do triângulo. Antes dele piscar, já vamos a essa parte. Pronto, aqui a luz eu vou pôr um label de outra cor para temos aqui alguma diferença. E aqui em Content Group eu vou criar outro pet. Adicionar. Pode ser uma elipse ou poderia ser um pet, mas nesse caso vai ser uma elipse. Peço desculpa, ela já está aqui. E aqui eu vou converter essa elipse em Bezier Pets, porque eu quero alterar isso com uma caixa de transformação. Vou clicar aqui duas vezes e com o Ctrl eu vou tentar transformar esse triângulo em uma espécie de cone, um cone tridimensional. Pronto, aqui conseguem ver que há essa sobreposição que eu não quero nesse caso. Só um segundo, fiz uma coisa má. Não tinha que ter clicado aqui, pronto. Porque eu quero manter a forma circular sem distorções para já. Pronto, aqui a caixa de transformação tem que estar na altura desse triângulo. E para resolver essa sobreposição, temos aqui um operador chamado Merge Pets, que, como o próprio nome indica, serve para fazer a fusão entre esses dois pets que estão aqui. Eu até poderia pôr isso aqui fora.
e esse fio já deixa de ser desnecessário, tal como esse grupo, porque o que importa agora é o preenchimento que está aqui depois do merge. Já agora, esses cálculos são influenciados pela ordem dessas operações. Ou seja, primeiro temos o pets 1, pets 2, o merge e depois o novo contorno e o novo preenchimento. Pronto, e aqui eu vou criar alguns keyframes no pets, sendo que aqui na forma triangular irá estar assim e na forma circular será a partir aqui do olho, ou seja, daqui. Sendo que a forma triangular aqui estará assim no meio e quando a forma triangular estiver assim, a forma circular estará aqui. Clicar duas vezes para caixa de transformação e aqui ela vai estar achatada. Com o Ctrl eu consigo achatar dessa forma. E agora a animação irá ficar assim. Pronto, tem ali algumas partes que não ficaram muito bem. Aqui esse corte, deixa eu ver se tem como resolver isso com um keyframe de ajustes. Mas em vez disso, deixa eu ver se é o stroke. Pronto, era o stroke que estava a criar esse efeito, por isso eu vou apagá-lo. E assim já está um pouco melhor. Pronto, e agora temos então o nosso farol. Aqui eu vou criar mais um keyframe para fazer o zoom da luz. Cliquei nos dois keyframes, caixa de transformação, Shift Ctrl, perdão, e será sair aqui do olho, dessa forma. E aqui eu posso cortar também esse layer até essa parte. Pronto, aqui eu vou copiar esse keyframe e aqui há outra parte em que o olho olha para o outro lado, por isso eu vou simplesmente selecionar os pontos que estão aqui e trazê-los aqui para o outro lado, sendo que aqui no meio eu sei que isso não pode ficar assim, por isso eu vou copiar os keyframes que eu tinha aqui. E agora tenho algo parecido com isso daqui. Só lembrar como é que isso termina. Ok, olha para um lado, olha para o meio, olha para o outro, volta a olhar para o meio e agora vai ter o preenchimento total. Ok. Só um segundo, copiar o keyframe, copiar esse daqui e agora aqui irá preencher então todo esse espaço assim. Agora para a parte do fundo, eu vou duplicar aqui o background, o BG. Só um segundo. Aqui eu tenho que pôr um stroke. Add stroke. Aqui para dentro. 20. Se calhar mais. Pronto, pode ser assim. E aqui eu vou usar a mesma lógica para criar a máscara. Ou seja, isso aqui, através do matte, irá esconder aqui todos esses elementos. Se calhar põe isso aqui de outra cor, pode ser purple. E agora só ver como resolver isso. Isso tem que estar em cima, se calhar, porque eu não quero essa sobreposição, por isso vem para aqui. E agora tenho que tirar o fio. E agora eu vou fazer aqui um track matte e ativar aqui a opção inverso
para inverter aquilo que está aqui. Isso será para a luz, aqui para a base do olho, inverter, para a lâmpada, que está aqui, também inverter, e aqui para essa outra lâmpada também, mas não será para esse background que está aqui, que também vou pôr da mesma cor. Pronto, eu sei que isso parece um pouco confuso, mas vocês já irão entender a lógica disso. Pronto, aqui quando a lâmpada aparece, o tal portal, esse novo quadrado que criamos, está aberto e a partir daqui ele vai estar fechado. Opa! Ok, afinal para acontecer o que eu queria, isso tem que ter preenchimento. Ok. Só um segundo. Isso tem que vir aqui para baixo então. Ok, peço desculpa por me enganar, mas vou ter que repetir aqui a última parte. Basicamente, eu mantive o background aqui atrás, dupliquei esse background para animar isso como se fosse um portal. Aqui eu já vou pôr o último keyframe para fazer desaparecer aqui. Ou seja, aparece o portal e depois eu usei a opção Track Matte para usar esse layer com uma máscara e ter esses elementos todos aqui dentro, mantendo então a sua sobreposição. E no final, quando há aqui essa parte em que a luz preenche todo esse espaço, eu posso copiar esse keyframe e volta a fechar o portal e volta tudo aqui para dentro, dessa forma. Só confirmar se também é assim que está aqui. Ok, aqui ele fecha e fecha também tanto na horizontal quanto na vertical. Mas aqui há um pequeno problema que nota-se muito aqui. Pronto, quando há essa sobreposição, por isso que eu tentei pôr isso aqui em cima, porque a parte da lanterna, do light, está a criar essa sobreposição que eu não quero. Por isso, vamos ver como resolver isso. Para já, eu vou trocar aqui os nomes. Isso aqui será o background fixed. Isso aqui será o background matte. E agora eu vou duplicar esse layer. E para garantir que não haja aqui que não haja erros na animação, por exemplo, se eu de repente quisesse trocar aqui a ordem desse layer, eu vou apagar os keyframes do pets e vou associar aqui com o parents a informação do pet que irá servir de máscara, com o pet que está aqui embaixo. E vou apagar o preenchimento, da mesma forma que vou apagar o contorno do layer anterior. O que é que isso significa? Que aqui eu só quero o stroke, aqui eu só quero o matte, e esses dois layers vão estar associados entre si. Por exemplo, se eu criar um novo keyframe aqui, como é possível ver, tanto o layer do matte quanto o layer do pet está associado. Esse contorno que estão a ver aqui está no outro layer. E isso para mim é interessante. E essa técnica pode ser muito útil quando queremos resolver essas questões de sobreposição visual, porque agora eu vou arrastar o stroke aqui para cima e já não tenho esse problema e tenho essa informação sincronizada. Certo? Eu sei que parece um pouco complicado, mas há aqui muitas coisas, muitas questões técnicas que temos que resolver para que isso funcione bem e que tenhamos aqui uma boa edição. Pronto, e aqui desaparece, por isso vou por aqui dessa forma. Pronto, e até aqui está tudo bem, aquilo que é essencial na animação já está aqui, a ideia que eu queria também já está aqui. Tecnicamente já é possível entender como é que isso funciona, mas aqui há uma coisa que na minha opinião faz toda a diferença na animação,
e que faz mais diferença ainda nesse caso, que são as curvas de animação. Basicamente, quando temos uma interpolação, que é o cálculo entre esses keyframes, deixa eu ver se tem aqui algum exemplo mais concreto, se calhar aqui com o Math. Já agora, com o atalho U, vocês podem visualizar os frames criados em cada layer. E eu posso fazer isso para múltiplos layers. E se eu não tiver nada selecionado e clicar U, irá aparecer todos os keyframes que foram criados nessa animação. E aqui com o Math, eu até vou isolar esse layer que está aqui para vermos isso. Pronto, conseguem ver que essa animação está normal e aqui eu tenho o gráfico de curvas que basicamente representa a informação visual dessa animação no tempo e no espaço. Aqui não aparece nada porque é um PET. Se estivéssemos a trabalhar com opacidade, por exemplo, já aparece aqui valores, ou seja, vai de 100 até 0. Peço desculpa. Não aparece nada porque isso aqui é o gráfico de velocidades e aqui eu tenho o gráfico de valor. Ok, agora sim. Por exemplo, aqui opacidade 0 e aqui 100. Ou seja, tempo e... Não, desculpa. Valor e tempo. Nesse caso aqui o valor vai de 0 até 100. Esse é o Value Graph, que é o gráfico de valores, mas depois eu tenho o gráfico de velocidades, que mostra a velocidade ao passar do tempo, a aceleração, que nesse caso é constante. Vou voltar aqui ao exemplo do Math, aqui também é constante. Mas eu posso alterar isso, alterar o cálculo dessa interpolação, ou seja, desse efeito. Nesse caso, aqui, peço desculpa, só um segundo. Aqui seria com hold keyframes, ou seja, seriam poses estáticas, ou seja, pose 1, pose 2, pose 3. Assim, direto, sem nenhum cálculo. O que eu tinha anteriormente era linear, constante, ou seja, não havia nenhuma aceleração, mas depois eu tenho essas opções aqui que permitem criar essas acelerações. E como podem ver, o cálculo já ficou um pouco diferente, tanto aqui quanto aqui. Isso basicamente, esses picos representam acelerações no espaço. Ou seja, aqui está a desacelerar, acelera, desacelera, acelera, desacelera. E eu posso alterar isso e isso basicamente é o nosso trabalho enquanto animadores. É criar alguma intenção a partir dessas acelerações. Tanto que isso é um dos princípios da animação e por isso que é importante trabalharmos isso. Se eu alterar as tangências desse gráfico, isso significa que ele irá começar muito mais acelerado, se calhar põe dessa forma, muito mais acelerado, começa logo imediato e depois aqui também fecha mais rápido e aqui há uma desaceleração. Por outro lado, também posso fazer o contrário, fazer assim e basicamente irá desacelerar no começo, acelerar só nessa parte e depois acelerar aqui. Pronto, aqui eu posso transformar em hold keyframe porque eu não quero que haja alterações até aqui. E no final também posso fazer algo parecido. E alterar esses pontos. Pronto, eu sei que isso parece um pouco abstrato, mas faz mesmo uma grande diferença na animação. O que eu sugiro é que explorem essas curvas e esses gráficos. Conseguem ver que visualmente eles também ficam diferentes. Os hold keyframes têm aqui esse símbolo quadrado e depois tudo que tiver acelerações é representado dessa forma e o que for linear é representado dessa forma. Pronto, eu vou tentar fazer isso um pouco mais rápido. Só um segundo. Pronto, aqui eu posso fazer isso com múltiplos keyframes selecionados. E o estilo que eu usei para esse logo foi a maior parte dos keyframes tinha uma aceleração aqui no meio. Vamos ver como é que se ficava com a lâmpada. Pronto, aqui já não funciona também porque é sobreposto com a animação que está em baixo. Vou tentar atrasar um pouco isso. Aqui eu posso pôr junto com esse keyframe
E agora essas três animações terminam juntas, por isso faz mais sentido. Em termos de continuidade, parece que faz mais sentido. Vamos ver como é que isso ficaria. Também tem que ter isso aqui ativado. Pronto, esse stroke que está aqui em cima está sincronizado com esses keyframes que estão aqui, por isso já não tenho que me preocupar com isso. E conseguem ver que agora consiga ser feito mais natural. Pronto, eu vou tirar aqui o modo isolado para ser mais rápido. Aqui irá aparecer o olho, se calhar um pouco mais rápido assim. Por isso aqui, mais uma vez, keyframes. E aqui eu quero uma aceleração nessa parte. Se calhar aqui fazer diferente. Vou desacelerar aqui no meio. E vou ter que dar mais tempo para isso acontecer. Com o Alt selecionado eu posso aumentar o tempo mantendo o intervalo entre esses keyframes, a proporção do intervalo. E assim tenho mais tempo dessa forma. Pronto, aqui será a animação da lâmpada, que também irá passar por essas alterações. Pronto, eu sei que aqui não está 100% igual ao meu logotipo, mas eu vou tentar sincronizar aqui esses keyframes. Ou seja, quando o olho abre, a lâmpada, a luz, aliás, irá surgir junto. Por isso vou alterar aqui essas curvas. Tenho que selecionar assim, dessa forma. Assim. Pronto, aqui eu vou dar mais tempo para a lâmpada se mexer, arrastando esses keyframes também para aqui. Ou seja, ela vai para um lado e aqui vai para outro. Se calhar um pouco mais rápido. Aqui também alterar a aceleração. Parece que há uma pausa aqui no meio. E por fim aqui no final também será igual. E aqui desapareceu porque eu cortei o layer, por isso arrastar mais para aqui. Assim, e até aqui. Pronto, aqui eu já vi que há algumas sobreposições, só um segundo. Isso teria que vir mais para aqui. Ok, agora sim. Pronto, e aqui eu quero que feche a lâmpada junto com o portal. Ou seja, esse keyframe tem que estar sincronizado com esse daqui. Assim. Vamos só confirmar como é que está. Ok, parece bem. Eu vou só pôr isso aqui em full para vermos então a nossa animação. Não é aqui, é aqui. Muito bem. Pronto, essencialmente era isso que eu tinha feito para a animação. Esse logotipo me ajudou a explorar um pouco essas técnicas específicas, esses princípios de animação também, por isso foi muito interessante. O que eu aprendi mais com esse logotipo foi a animação dos pets e como sobrepor
essa informação para criar esses resultados visuais mais interessantes, principalmente aqui esse efeito raio-x da luz e mesmo essa questão aqui que foi um pouco chata de resolver do contorno, que não podia ter aqui aquela sobreposição para fazer essa questão de consistência e unidade. Mas essencialmente foi isso. Pronto, já sabem que para exportar basta virem aqui Export, adicionar aqui ao Render Queue, pôr aqui a pasta do ficheiro e exportar, ou então enviar para o Media Encoder e lá também poderão exportar como GIF animado. E dessa forma também podem usá-lo como uma imagem estática para um site, como é o que eu tenho aqui no logotipo principal do logo. Não, no logotipo principal do site, peço desculpa. Mas pronto, essencialmente é isso. Espero que tenham gostado. Espero que essas ideias sejam úteis para os vossos projetos. E é claro que isso não se aplica só a esse logo, mas pode se aplicar a qualquer tipo de projeto que vocês façam. E espero muito que essas ideias sirvam de inspiração para outros projetos do género. Mas é isso. Até a próxima.